Queridos, antes da gente abrir as nossas Bíblias, você já pode abrir, o texto está já aí desde o começo do culto. Eu queria só reforçar um aviso aqui, que é o nosso módulo de pastoreio. Por quê? Nós estamos estruturando já há um tempo o Ministério de Ensino da Igreja e tudo que está acontecendo, cada classe que acontece no Ministério de Ensino da Igreja tem um propósito, um objetivo. Então, a ideia é que, quando se fala em módulos que nós temos, são 3 módulos que têm um objetivo claro. O primeiro deles é o pastoreio, para motivar você a 2 coisas importantes. Primeiro, participar ativamente da vida da igreja como membro. Então, se você não é membro da igreja, não está inserido ainda no hall de membros da igreja, este módulo é para você. Seja pelo batismo que você queira fazer, ou porque você é de outra igreja e está frequentando aqui conosco. Então, é para você conhecer como é que é a dinâmica do pastoreio da igreja. Segundo, para você participar de uma célula, porque nós estamos implantando as células da igreja, mas o modelo que nós estamos adquirindo de entrada na célula é que primeiro você ouça, entenda o que você vai fazer na célula. Qual é o projeto da célula, que é cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros. Então, é indispensável a sua presença. Então, eu convido você, se você está nessas 2 realidades, ou quer ser membro da igreja pelo batismo, ou pela transferência de outra igreja evangélica que você era membro e agora quer ser membro dessa igreja, você está nesse grupo. E também aqueles que querem participar de uma célula da igreja, para que a gente, nesse tempo, passe a visão das células também, passe a visão do pastoreio mútuo e depois eu vou orientar você a uma célula que tenha características, perfis, seja mais perto da sua casa e todas aquelas coisas que você mesmo a gente vai conversar. Um segundo módulo é um módulo de ministério, porque nós queremos que você descubra quais são os seus dons, para que você possa servir no corpo de Cristo. Tem gente que fica anos na igreja e fala, eu queria tanto fazer alguma coisa. Então, é exatamente para isso que serve o módulo de missão, de ministério, para que você seja inserido. Eu sou da igreja, mas nunca fiz esse módulo. Você precisa fazer um módulo de ministério. E o terceiro módulo é para que você saiba como é que você vai evangelizar, como é que você vai ganhar pessoa para Jesus, como é que você vai estar inserido nessa sociedade e mostrar um evangelho que não seja um evangelho da chatice, mas um evangelho da graça de Cristo, através do seu trabalho, da maneira como você vai se relacionar com as pessoas, através dos relacionamentos, da amizade. É o módulo de missão. Então, perceba que está ligado. Se você quer ser atuante na vida dessa igreja, você precisa se interessar pelos módulos. Você precisa fazer os módulos, os 3 módulos. E aí tem uma outra coisa, mas eu tenho dificuldade porque eu não conheço bem a Bíblia, então às vezes quando eu vou conversar eu até me embaraço. É por isso que você tem que vir domingo de manhã, para você aprender a palavra de Deus nos livros que estão sendo estudados. Por exemplo, nós estamos estudando Marcos. Hoje foi uma aula fantástica. Gente, eu que sou pastor, sou formado já há 20 anos no curso de teologia, e eu venho nessas aulas e eu aprendo. Se eu ficar levantando a mão e dizer toda vez que eu aprendi uma coisa nova, o pessoal vai parar a aula, Alexandra. Porque eu estou aprendendo. Está sendo muito bom para mim. Você precisa vir domingo de manhã para você aprender a Bíblia, para você conhecer a palavra. E, para que você seja alguém mais atuante e líder na vida da igreja, para você conhecer a palavra também de uma outra forma, nós temos o curso de doutrina, para você entender sistematicamente as doutrinas que regem a vida cristã, que é domingo à tarde, 5h30. Você viu que não tem nenhum curso que você fala assim, não, esse eu não preciso, está dispensado da grade. Todos você precisa estar fazendo. E, quando você quer ser, por exemplo, um líder de célula, isso é um processo que está acontecendo, também tem treinamentos. Então, não existe nada no Ministério de Ensino que seja solto, que você é um opcional. Não, todos são indispensáveis para você. Então, depois do que eu estou te dizendo, eu estou te fazendo esse convite para o pastoreio, e depois que você começar no pastoreio, aí eu te engato em todos os outros. Você não vai me escapar mais de mim. Mas conversa com o pastor Marco no final do culto e fala assim, o que é esse negócio? Só para você entender que são 4 eixos. O primeiro eixo é
a visão da igreja através dos 3 módulos. O segundo eixo é exatamente o conhecer a palavra a fundo, por isso chama-se Bíblia Aberta. O terceiro é conhecer as doutrinas bíblicas, por isso chama-se doutrina. E um quarto eixo é o treinamento para a liderança da igreja, que nós vamos começar com o pastor Claudino, com liderança de célula, que é uma outra questão. Então, meu irmão, dado esse recado, procura o pastor Marco após o culto, me procura para falar que você quer participar do módulo de pastoreio, para a gente poder fechar, porque vai começar o módulo de pastoreio dia 9 de outubro, às 17h30. Tá bom? Feito isso, eu queria pedir oração. Pastor também pede oração, porque pastor também é ovelha. Essa semana eu vou fazer um exame. Confesso para vocês que fiquei um pouco chateado com o meu cardiologista, porque ele não podia ter feito isso comigo. Ele disse que eu tenho um negocinho no coração que precisa ser investigado. E aí, vou fazer uma cintilografia na terça-feira, para ver se tem alguma coisa aí, alguma cuca de banana que está entupindo lá, entendeu? Porque esses negócios às vezes entopem. Então, como eu tenho um histórico familiar, então eu vou fazer esse exame. Então, eu queria que vocês estivessem orando por mim, né, para que não mostre, eu não sei o que eu peço para orar, que Deus cure se tiver, se não tiver nada que não mostre, mas eu tenho sentido assim algumas coisinhas e o médico disse que eu preciso fazer esse exame e eu sou obediente. Então, eu vou fazer, conto com a oração de vocês, terça-feira de manhã toda, tá? Passando por esse exame aí. Mas eu creio que o Senhor tem alguma coisa para falar. Vai falar para eu comer menos, talvez vai falar para eu ter uma dieta mais equilibrada, para andar mais, né, Rafa? Andar, eu ando. Agora correr não é comigo. Nem bicicleta eu gosto. Admiro os irmãos da bicicleta. Mas vamos lá. João 13, de 1 a 17. João 13, de 1 a 17, eu quero ler o texto e depois meditarmos aí no que esse texto vai nos falar a respeito do discipulado e da vida com Jesus. Você já deve estar aberto, você também que não abriu já deve estar olhando na tela, mas eu consegui chegar aqui no texto de João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantando-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: se você não compreende agora o que estou te fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora,
que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O texto aqui vai nos trazer uma pergunta. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Um comentarista, F.F. Bruce, que faz o comentário da Vida Nova, fala que há dois objetivos com Jesus. Primeiro, um caráter teológico, e depois um caráter prático. O caráter teológico é mostrar o que estava por trás daquela cena de lavar os pés. O que estava inserido ali como ensinamento do grande projeto que Jesus estava para fazer. A grande lavagem do corpo que Jesus faria através da sua morte na cruz. A grande purificação de Jesus para todo aquele que quisesse ser lavado pelo seu sangue. E a segunda era de caráter prático, de uma ação de como seria o padrão daqueles discípulos dali para frente. Havia um jeito de ser discípulo, mas a partir daquela cena Jesus estava estabelecendo um novo princípio. Interessante que Jesus chama alguns para serem os seus discípulos, mas ele vai estabelecer um novo critério dali para frente, dizendo que alguns que não forem lavados como deveriam ser lavados, não seriam discípulos. Não poderiam ser discípulos. E a gente vai olhando o texto, então essas duas realidades vão se caracterizar. A primeira está muito clara, a segunda está muito clara, que é a ideia de lavar os pés no significado de cuidar uns dos outros, de ser servos dos outros. Mas a primeira nos passa desapercebido na leitura. E hoje pela manhã, a aula estava falando exatamente disso. Da gente olhar o texto, ler o texto, reler o texto, perguntar para o texto, indagar o texto, criticar o texto. Exatamente para quê? Porque às vezes ali está respostas grandiosas para a gente entender o significado. O lava-pés era, então, um jeito que Jesus estava usando para dizer algo que os discípulos não entendiam, mas usando algo que eles estavam acostumados a fazer. Lavar o corpo, naquela época, na época de Jesus, era um sinal, às vezes, de purificação cerimonial. Havia 3 tipos de purificação. A primeira, purificação por fogo, que não era para as pessoas, era para as coisas. Então, se você tinha alguma coisa que deveria ser purificada, ela era purificada pelo fogo. Se havia alguma coisa imunda na sua casa, ela deveria ser queimada pelo fogo. Mas uma segunda coisa o segundo meio de purificação, eram os meios espirituais, através de rituais de oração, de jejum. Há rituais até mesmo do próprio tocar um instrumento. Quem lembra da história de Saul, que estava endemoniado, e aí chamaram Davi para tangear, né, para poder tirar aquele espírito mau. Um jeito de purificar. Mas também um terceiro jeito, e um dos mais utilizados, era pela água. A água simbolizava, então, essa ideia de um asseio espiritual. Pessoa limpa era aquela que podia aproximar-se de Deus para adorá-lo. Isso fica claro no versículo 51 de Salmo, capítulo 51, versículo 7 de Salmos, quando diz assim: purifica-me, Davi dizendo, purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e mais branco que a neve serei. Essa ideia de uma purificação cerimonial. O judeu lavava muito as suas mãos. Os sacerdotes lavavam mais ainda, porque dava a ideia de estar puro, estar purificado. Mas Jesus estava estabelecendo um novo padrão de purificação. Ele estava dizendo que a preocupação não era uma purificação externa, era uma purificação interna. E é por isso que a cena de Pedro caracteriza exatamente isso. O caráter é mais importante que o comportamento. Jesus estava dizendo que não é o que as pessoas veem da gente que vale, mas é o que nós realmente somos quando essas pessoas não estão presentes. Esse é a grande mostra que nós estamos puros, a grande mostra que nós estamos purificados. E olha só uma cena interessante, quando a gente abre Marcos 7, e você pode abrir a sua Bíblia lá em Marcos 7, eu não falei os textos para o Daniel,
e por isso é melhor você folhear a sua Bíblia, não tem problema, o tempo está tranquilo. Marcos 7. E Marcos 7 é uma cena muito interessante, porque ele vai falar, desde o primeiro versículo, a respeito dessa questão da purificação. Depois você pode ler em casa, e a discussão exatamente era essa. Olha, os discípulos estavam vendo que não havia, aliás, os fariseus estavam vendo que os discípulos de Jesus não lavavam as suas mãos, porque eles tinham essa questão da cerimônia, do cerimonial, do ritual, da aparência, de estar aparentemente limpo. Aqui ele diz que eles lavavam os copos, as vasilhas, e aí Jesus dá uma palavra para eles, a partir do versículo 18, bem específico, o resumo desse capítulo, começa ali no 18, quando ele vai dizer: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus: não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado? Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou. Aqui está uma dica para o pessoal que fica falando, não pode comer aquele leitãozinho a pururuca. Não pode porque dá gordura, entope as veias. Eu já estou meio traumatizado com esse negócio. Mas não é porque o bichinho é impuro, né? Porque o Senhor está dizendo o seguinte, ele declarou puro todos os alimentos, versículo 20, e continuou. O que sai do homem é o que torna impuro. É o que sai do homem que o torna impuro, pois o interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então Jesus está dizendo, olha, eu estou inaugurando um novo tipo de purificação, aliás, eu estou retomando o que o meu pai sempre quis dizer para vocês, ó nação judaica, que o que importa realmente é o coração. Se você lavar as mãos várias vezes, isso não te tornará puro diante de Deus, te estará puro diante das pessoas, mas isso não mudará o seu coração, porque é dali que saem os maus pensamentos e tudo que você comete com as suas mãos começa no coração. E aí Jesus, com esse texto, nos dá a entender que quando ele olha para os discípulos, ele vê nos discípulos exatamente isso, um coração impuro. Eles não estavam totalmente purificados. Por quê? Porque havia no coração deles um dessas listas aqui, e na verdade havia dentro deles maldades, arrogâncias, inveja, insensatez. E é por isso que Mateus 20 relata o que estava no coração dos discípulos naquela cena, naquele momento onde Jesus escolhe lavar os pés daqueles discípulos e tem um diálogo com eles a respeito de purificação. Mateus 20 até o 27 é um diálogo de uma mãe que vai pedir para Jesus um pedido inusitado. A Bíblia vai dizer que ela se aproxima, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Estou rindo porque é coisa de mãe mesmo, né? Você vai cuidar dos meus filhinhos? Eles vão ficar na tua direita, na tua esquerda? E Jesus responde para ela, disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, porque podem vocês beber o cálice que eu vou beber? E olha só a resposta dos insensatos. Podemos. Não sabem nem o que iam beber, né? Pensaram que era Coca-Cola, mas não era. Jesus lhe disse, bom, certamente vocês beberão do meu cálice, porque quando eu morrer vocês vão sofrer todos, perseguição e um monte de coisas. Mas o sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai.
Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. E você acha que eles ficaram indignados e falaram assim, que pergunta tola, vocês não têm um coração sábio, onde já se viu? Não, a tola, olha só, não, eu é que tenho direito desse lugar. Como é que eles vão lá pedir essas coisas? Que absurdo! Sou eu, acaso sou eu, Senhor? Né? E todo mundo querendo lugar para si. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de inveja, cheio de vontade, cheio de arrogância, cheio de orgulho. E Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É este coração que estava ali. É essa cena que estava sendo formada ali, quando Jesus encontra os discípulos com os seus corações arrogantes, com a mentalidade de uma purificação externa, achando que estavam sendo o máximo porque foram escolhidos pelo Mestre para ser um dos 12. E que eles estavam numa situação melhor do que todos os outros. E isso nascia um orgulho, uma arrogância, uma inveja, um sentimento de poder que eles não tinham. E é no lava-pés que Jesus dá a primeira lição. Que Jesus está falando sobre a verdadeira purificação que ele vai fazer dias depois na cruz. Isso está no versículo 6 até o 11. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E ele respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Na Palestina, era o costume daqueles que chegavam na casa de um anfitrião e para uma festa havia um escravo para lavar os pés. Porque só bastava lavar os pés por causa da poeira do chão, mas eles estavam totalmente limpos. Mas Jesus estava dizendo que a vida de servo que ele estava estabelecendo era uma vida onde a morte dele serviria para a humanidade de purificação dos que haveriam se tornar discípulos. Jesus estava dizendo que ele se tornaria um servo que purificaria, lavaria a humanidade com o seu sangue na cruz. E é por isso que ele olha no diálogo para Pedro e diz assim, você não vai entender agora o que eu estou te fazendo. Mas depois você vai entender que eu vim para morrer, eu vim para servir, eu vim para purificar, através de uma nova purificação. Agora, antes vocês lavavam os pés, lavavam os corpos para se aproximar de Deus, mas naquele dia que eu subir ao madeiro e ser morto no lugar de vocês, estará sendo feita uma purificação de todas as purificações. E vocês estarão limpos para adorar a Deus quando quiserem, quando puderem e quando desejarem. É por isso que é um paralelo entre esse texto e o texto que a Bianca leu, de Filipenses 2, 5 até 8, que diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus está dizendo ali que ele estava humildemente obedecendo
a Deus o Pai, sendo discípulo do Pai, que o pede para servir a humanidade, que serve para que ele está obedecendo ao Pai para ser aquele que vai lavar os pés da humanidade, aquele que vai purificar a humanidade. E por isso ele se torna esse que coloca-se a toalha em volta do próprio corpo e faz aquilo que ninguém gostaria de fazer. Por isso, significa algo fantástico. Que a partir daquele momento que Jesus morresse na cruz, a purificação seria uma purificação de salvação da nossa alma. E as águas que passarem pelo nosso corpo só seriam um simbolismo, porque o sangue de Cristo deveria passar por nós, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Os discípulos já tinham recebido, então, uma salvação pela fé. E a bênção da purificação pela fé fazia com que eles pudessem já estar lavados e purificados. Mas eles só necessitavam de serem santificados diariamente. Em outras palavras, se eu pudesse refazer esse diálogo de Jesus numa linguagem mais clara do que Jesus queria dizer para Pedro, seria mais ou menos assim: por que, Senhor, está se humilhando tanto por mim? Agora você não entende, Pedro, mas depois que eu morrer na cruz por você, ficará claro que o meu sacrifício é para a purificação dos seus pecados. Não, o Senhor não vai fazer isso porque eu não mereço. Se eu não servir você com a minha morte, você não poderá ser companheiro da minha missão. Então, Senhor, eu quero que o Senhor purifique todo o meu ser, salva-me por completo. Então Jesus vai dizer para ele: você já está purificado pela fé. O meu sangue na cruz te cobrirá totalmente. Você não é mais impuro. Só quero lavar o seu coração todos os dias, limpá-lo com a água purificadora do meu Espírito Santo, que habitará em você. Eu só quero santificá-lo, separá-lo para mim e para a missão que eu tenho para você. Mas sabe, Pedro, infelizmente, nem todos serão purificados no meu sangue. A cena de que Jesus está dizendo é exatamente essa. Ele chamou todos para serem seus discípulos, mas só 11 permitiram ser lavados totalmente por ele. Só 11 deixaram ser banhados por ele. E os rituais de purificação foram aperfeiçoados do judaísmo para o cristianismo e se tornaram os batismos que nós conhecemos. Semana passada nós conversamos a respeito do batismo. Dissemos a respeito disso. No judaísmo, a ideia de purificação, de lavagem do corpo. No cristianismo, a ideia de batismos. Por isso que nós não cremos que o batismo salva, porque entendemos que ele também é um simbolismo do que Jesus fez na cruz por mim e por você. Mas nós fomos purificados naquela cruz, porque Cristo se tornou servo e morreu a morte de cruz, porque essa era a missão dele. Hoje pela manhã nós estávamos conversando sobre milagres. O objetivo de Jesus não era fazer milagres, os milagres legitimavam a ação de Jesus nessa terra e a mensagem dele. Mas ele veio para morrer por causa dos pecadores. Era esse servo que bota a toalha e vai lavar os pés, vai lavar essa humanidade, que vai limpá-la completamente. Jesus Cristo, o servo. É por isso que nós cremos em 3 linhas da ideia da salvação. Quem está limpo? Quem está purificado? Quem está lavado por Jesus Cristo pelo seu sangue? Nós estamos purificados porque ele lavou os nossos pecados na cruz. Justificação. Nós fomos salvos. Eu fui salvo. Mas Cristo quer limpar o meu coração diariamente.
pela santificação. É por isso que Jesus vai dizer a Pedro, olha, você já está limpo, só precisa lavar os pés. Ou seja, você já está salvo, limpo, purificado, mas você precisa santificar-se. Lavar os pés é lavar o coração, lavar os pés é lavar toda aquela região que está solta, sem estar ainda a água do Espírito agindo ali sempre. É a santificação diária que eu preciso ter. Todo dia é dia de lavar os corações. Mas não quer dizer que nós estamos sujos totalmente, quer dizer que nós precisamos manter as nossas vestes limpas, e que os nossos pés precisam estar limpos. Santificação, eu estou sendo salvo. E por último, até um dia que seremos totalmente limpos, e aí será a glorificação, seremos salvos. Pergunta que eu faço para essa primeira colocação a respeito do lava-pés, do significado dele, você já foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo? Você já permitiu ser banhado naquela cruz? Isso quer dizer que você morre também com Cristo na cruz. Eu queria dizer para você que nós estamos ouvindo sobre um evangelho muito perigoso. E principalmente você que é jovem, está surgindo uma igreja que tem uma sede em Florianópolis, está abrindo aqui, e o conceito é: você não é pecador. Acontece que toda a construção da graça de Cristo só vai fazer sentido no meu coração, no seu coração, se eu entender o quanto eu sou pecador. Se eu não sou pecador, não preciso da graça de Cristo. Se eu não sou pecador, não preciso da crucificação de Cristo. Se eu não sou pecador, a graça é nula. Por isso, quanto mais eu entendo que sou pecador, mais eu entendo a graça de Cristo na minha vida. Mais eu sei o quanto ele morreu naquela cruz. Não preciso olhar nem para Fernandinho Beiramar, nem para qualquer outra pessoa. Eu olho para mim e vejo aquela cruz. Foi tão poderosa, tão suficiente, porque aqui reside um miserável pecador. Eu sou pecador. Acontece que eu sou um pecador perdoado em Cristo Jesus. E foi isso que Jesus veio servir a mim. Jesus me serviu. Jesus me serviu e me serve todos os dias. Jesus me serviu naquela cruz, morrendo no meu lugar. E Jesus serve todo dia me santificando e lavando-me e purificando o meu coração. Sugiro que você ouça a pregação da semana passada, está no WhatsApp, para que você tenha consciência do que diz Romanos 6, para que você não seja enganado com teologias de pessoas que estão totalmente desprovidas do conhecimento da palavra e que querem simplesmente auditório, porque é muito bom ouvir que você não é pecador. Só que é mentira. Eu sou pecador. E é por isso que Cristo morreu naquela cruz como servo no meu lugar. O lava-pés, então, simboliza essa purificação que Jesus fez através da cruz a nós e assim nos tornando seus discípulos. Segunda lição que o texto nos traz é a mais óbvia dele, que é a reafirmação da missão do discípulo. Se Jesus, na primeira situação, com diálogo com Pedro, estava reafirmando e reestruturando e ressignificando o que era purificação, porque agora não era lavagem ritual, mas era o sangue dele na cruz que nos purificaria de todo o pecado, ele estava ressignificando também o conceito de discípulo. Não era incomum ter discípulos naquela época e ter mestres. Muitos mestres eram caracterizados exatamente por ter discípulos. Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos, todos eles tinham discípulos. E Jesus também tinha seus discípulos. E havia uma coisa interessante, o mestre passava algumas lições, e ele caminhava com seus discípulos, e eles iam conversando sobre a vida, sobre os conceitos, e de repente o mestre tomava algumas atitudes e mostrava algumas cenas para ensinar-lhes alguma coisa. Aquela coisa bem oriental, né? Pegava uma folha e olhava para eles e dizia: o que vocês estão vendo? Ah, uma folha, mestre. Muito bem. É aquela coisa meio filosófica, assim, né?
que você está vendo, mestre? Estou vendo isso. E a gente vai. E Jesus está com esses discípulos dessa mesma forma. Agora, tinha uma coisa muito interessante. Toda vez que alguém tinha que lavar os pés, ou até mesmo do mestre, não eram os discípulos que lavavam os pés do mestre. Eles até poderiam fazer isso, mas eram os escravos. Então, quando Jesus pega essa cena, ele deixa bem claro que ele estava mudando o padrão de discípulos. Que ele estava convocando discípulos para viverem uma nova postura de discípulo. Isso fica claro no versículo 13 ao 17. Ele vai dizer: vocês me chamam mestre, senhor, e com toda razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes são se as praticarem. Eu servi vocês, lhes dando a salvação dos seus pecados, através da minha morte na cruz. Servi vocês, estarei morrendo por causa de vocês. E agora quero que vocês sirvam as pessoas, vivendo o meu evangelho. Nesse mesmo comentário, o F. Bruce diz o seguinte: ele se veste como um empregado da casa, pratica a tarefa de um empregado qualquer, porque os discípulos poderiam ter realizado com prazer esse serviço para ele, mas o ato de fazê-lo para os outros discípulos seria considerado uma admissão de inferioridade, intolerável, diante da intensa competição que havia entre eles pelo lugar principal do reino do seu mestre. Veja que Jesus não pediu para eles lavarem os pés dele. Porque alguns diriam: claro, mas lógico, primeiro que faz um moral com o mestre. Não, vocês vão lavar os pés uns dos outros. Porque a missão do discípulo é servir. Veja, a mudança de paradigma é que a missão do discípulo era aprender com o mestre, os conhecimentos do mestre para se tornar mestre um dia. E Jesus está dizendo: os meus discípulos serão caracterizados não por um aprendizado cognitivo, de conhecimentos, de frases de efeito, mas será caracterizado por uma prática que mostra que nós estamos aqui para servir uns aos outros. E é por isso que Mateus 20 vai terminar: e eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida no lugar de muitos. Então, se você quer ser discípulo de Platão, de Sócrates, então aprenda as frases deles, as ideologias deles, a filosofia deles. Mas se vocês querem ser os meus discípulos, comece a lavar os pés uns dos outros. Eu estou estabelecendo um novo padrão de discipulado, e o primeiro deles é a santidade. Por isso que eu estou olhando para o coração de vocês, e eu estou lavando os pés de vocês exatamente para dizer o seguinte: os pés de vocês são o coração de vocês. O coração de vocês está cheio de impureza moral. O coração de vocês está mal avaliado. O coração de vocês está com um sentimento totalmente contrário, que vocês querem ser os mestres. E eu estou dizendo que vocês nunca serão mestres, porque o meu discipulado não é para criar mestres. O único mestre aqui sou eu. Vocês serão discípulos servos, porque eu sou servo. Jesus está dizendo o seguinte: então, para lavar os pés dos outros, a primeira coisa que você precisa lavar é o seu coração. A minha santidade não está enquanto eu lavo os meus pés, purificação pessoal que eu fazia, mas sim enquanto eu estou disposto a lavar os pés dos outros, a purificação moral, para dizer o que domina o meu coração. E sem santificação não haverá uma autenticidade na nossa missão de conseguir alcançar o mundo para Jesus. O mundo está cheio de atos externos, pregações e mais pregações na internet, na TV, mas pouca vida na vida das pessoas.
Dizem que discipulado é dar discipulado. É alguém que abre mão de si e se dá para alguém que está do seu lado. E é preciso ter algo santo, separado, para dar para alguém para o lado. Tem muita gente discipulando outros, mas discipulando segundo o seu coração, cheio de maldade, cheio de mau caratismo e cheio de morte. Sabe que você está discipulando quando você diz assim, alguém está com problema com alguém, e aí você entra na conversa e diz assim, está certo você, tem que chegar junto mesmo. Você tem que falar todas essas coisas para essa pessoa. Nesse momento você está dando discipulado. Você está dando toda a mágoa, toda a amargura que você tem no seu coração e passando para essa pessoa para ela fazer isso no outro. Você está discipulando ela segundo o seu coração. Você precisa lavar o seu coração. Porque senão você vai passar mágoa, amargura e ódio. Lava o pé dele, mas antes lava o seu coração. É isso que Jesus está falando. Segundo estabelecimento de padrão que Jesus está dando aqui, é o padrão da humildade. A humildade de considerar o outro mais importante que você. Os discípulos estavam brigando por posição no céu. E Jesus resume a conversa dizendo assim, o maior aqui é o menor lá. E o menor aqui vira maior lá. O texto paralelo de Filipenses 2, que a gente estava conversando, versículos antes, versículo 3 diz assim, nada façam por ambição egoísta, não, ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. A humildade de reconhecer que eu quero servir você. Você é mais importante que eu, porque na situação você precisa mais do que eu. E eu me sinto útil abençoando você. Humildade. E às vezes a gente está correndo no evangelho, onde a gente tem um orgulho da nossa vida cristã, tem orgulho das coisas que Deus nos deu e tem orgulho de ser de Cristo. E quando nós somos deparados em situações onde nós olhamos para alguém do nosso lado, nós não entendemos que nós precisamos dar de nós para o outro, de si para o lado. Nós precisamos olhar as pessoas que estão chegando cheias de necessidade, dizendo assim, o que eu posso servir essa pessoa? Mas sabe qual é a nossa dificuldade? Ah, não, como é que eu vou servir? Ninguém me serve. Ninguém para me ouvir. Ninguém para me orientar. Ninguém supre as minhas necessidades. Por que eu teria que suprir as necessidades de alguém? Esse é o típico processo de coração com problema e com orgulho no coração. Ou até mesmo com um sentimento de inferioridade que ninguém pode ser ajudado por você. Mas no fundo, você precisa olhar o seu coração. E precisa entender que o maior prazer do discípulo é servir. O maior prazer do discípulo de Jesus é servir outro e servir outro discípulo. Ou ver outro se tornar discípulo. Esse é o maior prazer porque é a nossa maior missão. O que Jesus saindo da terra, no último tempo, na última conversa com os discípulos, ele vai dizer em Mateus 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se a nossa maior missão é fazer discípulo, começa então com uma toalha que a gente enrola em torno da nossa cintura e diz assim, você está chegando na igreja, o que eu posso te servir? 20 anos de vida cristã que você tem, talvez nunca ninguém enrolou a toalha em torno de si e te serviu. Mas Cristo já te serviu.
E Cristo te serve todos os dias. E Cristo te serviu naquela cruz, te dando a possibilidade de se tornar discípulo dele. Judas teve todas as oportunidades, mas não se tornou discípulo de fato, porque o coração dele não permitia isso, e ele não foi lavado por completo pelo sangue regenerador de Jesus Cristo. Mas você foi. E sabe o que o versículo diz? O versículo não diz assim: pois vocês vendo que eu sou mestre e senhor e faço isso, mas se vocês não foram servidos por um dos irmãos de vocês, vocês estão fora desse contrato. Jesus está dizendo o seguinte: eu vos servi para que vocês tenham exemplo para servir. Vocês não são discípulos, eu não sou discípulo de Jaques, você não é discípulo de Pedro, você não é discípulo de João. Nós somos discípulos de Jesus Cristo, por isso nós devemos imitá-lo. E sabe que o maior bênção de alguém que nunca foi servido, ou não acha que foi servido na vida da igreja, ou que não acha que foi servido por alguém, é quando ele rompe com essa questão do seu coração e diz assim: Cristo, lava o meu coração, para eu não ficar com uma amargura, para que eu possa servir alguém e passar de ti para o lado. Quero ser mais parecido com o Senhor Jesus. E por isso, eu quero olhar para o meu irmão e sentir que ele é mais importante do que eu, porque ele precisa do cuidado que eu não estou precisando, mas eu posso dar para ele. Você levanta os seus olhos toda vez que você chega na igreja? Deus tem nos dado tantas pessoas chegando, visitantes chegando, gente sedento de relacionamento, de proximidade. É tão simples. E é por isso que vem a terceira lição do padrão que Jesus está dizendo de mudança do padrão do discipulado, que é a obediência. Aí você fala assim: não, mas o discípulo tinha que obedecer ao mestre. Sim, mas essa tarefa de lavar os pés não era tarefa dos discípulos. Lavar os pés uns dos outros não era tarefa dos discípulos. E Jesus está dizendo: olha, eu me vesti como escravo, eu estou fazendo um trabalho de escravo. Lavar os pés eu sei que não é incumbência dos discípulos, porque os discípulos daquela época achariam, e os mestres também achavam humilhante lavar os pés uns dos outros. Por isso não era uma tarefa que deveria ser realizada. Mas eu estou agora instaurando uma coisa muito interessante. Qual é a motivação que vocês querem me obedecer? É por amor ou por obrigação? E hoje de manhã, novamente, nós estávamos vendo a respeito da obediência. A obediência é algo incrível. Você pode obedecer por obrigação, você pode obedecer porque regras foram estabelecidas, mas você pode obedecer pelo melhor jeito de obedecer, por amor. E quando você obedece por amor, você faz muito mais do que o papai pede, do que mamãe pede, do que as coisas se pedem. Você faz mais. E a obediência por amor é essa. Jesus está dizendo: a excelência está no amor. A excelência do discipulado está no amor que faz muito mais. E Jesus poderia ter amado só os seus, e os seus poderiam ser só os 11. Mas o texto de João 13 começa dizendo: e tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ele estava dizendo de quem ali também? De Judas. Porque Jesus, no seu amor, ama a toda a humanidade. Ele não teria obrigação de amar aqueles que não o amam. Ele não teria obrigação de amar aqueles que vão para o inferno. Ele não teria obrigação de amar a outros que o desprezam. Mas ele ama muito mais. Porque ele obedece ao Pai. E essa obediência é de amar a todos e servir a todos. Por isso ele lava o pé até de Judas. E o que Jesus está dizendo: você está disposto a me obedecer como eu obedeço o Pai? Você está disposto a ser meu discípulo mesmo? Então faz mais do que está se pedindo. Vai lavar os pés uns dos outros. Os imperativos, então, do servir hoje em dia.
é obediência, é humildade e santidade. Mas sabe qual é a desculpa que nós estamos tendo nesse tempo pós-moderno que nós vivemos? Eu não tenho tempo para servir. E tem duas palavras que eu queria que você pensasse nessa noite. Qual é a disposição que você tem para servir? Lhe dará disponibilidade para você servir. Disposição é motivação. Eu quero. Eu entendo que é necessário. Eu entendo dessa ordenança. Eu entendo dessa mudança de paradigma do discípulo. E eu quero ser discípulo de Jesus, não apenas um seguidor. Então, se eu quero, eu terei tempo na agenda. Porque a Bíblia vai dizer que tudo tem seu tempo e propósito debaixo do sol. Isso quer dizer que quando eu tenho um propósito, eu encontro tempo. Quando eu estou disposto, eu me disponibilizo. E é por isso que eu percebo que no ministério de Cristo, não são os desocupados que Deus usa mais, são os ocupados. É gente que tem a agenda apertada, acha mais tempo porque ele prioriza a vida dele. Então essas desculpas da disponibilidade estão ligadas à disposição do meu coração, porque onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. É engraçado que nós estávamos vindo para cá e o Mateus falou, puxa, que coisa interessante, eu não me vejo vindo em outro lugar, senão na igreja no domingo à noite. É uma questão até de costume, eu me sinto até mal quando a gente não vai. E ele falou, bom, agora tem alguém nessa hora que deve estar na missa, tem outro que deve estar assistindo o jogo de futebol, tem outro que deve estar jogando futebol, tem outro que deve estar, talvez, nós não fomos pensando, assistindo, esperando para começar o Fantástico. Coisa incrível. Ou assistindo o Domingão do Faustão, que é uma coisa extremamente importante, que vai mudar a nossa história, da nossa vida. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Discípulo quer estar ao lado do mestre. E discípulo tem como imperativo o prazer de estar com o mestre. E aprender do mestre, servir o mestre. Se o mestre disser agora você sirva o outro, ele com todo prazer estou ali para servir. E o desafio que eu dou a você, meu irmão, para que a nossa igreja comece a despertar como missionários neste mundo, são 3 coisas que você deve lutar contra a sua natureza. Primeiro é levantar os olhos e perceber quem é que Deus quer que você sirva. Não é uma opção, é mandamento. Assim como eu fiz, façai vós também. Quem é que o Senhor quer que eu derrame a minha vida na vida dele? Quem é que quer que eu dê de mim para o lado? Quem é que Deus quer que você dê de si para o lado? Depois, se aproxime dessa pessoa e entenda que agora Deus está dando a você a oportunidade de caminhar com ela. Não existe discipulado sem relacionamento. Então você vai ter que se tornar amigo e próximo dessa pessoa. Talvez você já frequente uma célula e já tem pessoas que Deus tem falado, olha, caminha com ele. Depois disso, você vai parar para ouvi-lo com compaixão. Porque se tem uma coisa que nós precisamos servir hoje em dia, é com os nossos ouvidos. As pessoas não têm mais prazer em ouvir ninguém. Se eu perguntar para você como é que você está, e você começar a contar como é que você está, eu já dou um jeito de dar tchau para você, e dizer, pois é, estou ocupado, meu tempo, meu Deus do céu, o ônibus. E você nem vai andar de ônibus, você vai andar de carro, mas é o ônibus e tal. Por quê? Porque nós não queremos ouvir problema dos outros, porque nós já temos os nossos. Discípulo é que fala assim, eu fui lavado por Cristo, então Ele lavou o meu coração diariamente, eu tenho a quem recorrer, por isso agora eu quero ajudar alguém também a conhecer a Cristo. Eu vou ouvi-lo, ouvir com compaixão. Depois, e é por isso que eu comecei o nosso tempo falando sobre a linha de ensino da igreja. Sabe qual é o maior problema nosso?
Nós queremos dar discipulado sem conhecer o que tem que dar discipulado. E começamos a usar a filosofia de Allan Kardec, filosofia de Chico Xavier, que a gente vê na internet e acha a frase bonita e nem sabe de onde vem. Por quê? Porque assim como os discípulos não tinham entendido que o mestre estava ali para ensiná-los e cada lição era preciosíssima, precisamos conhecer a palavra, sabe para quê? Porque quando nós ouvirmos as necessidades das pessoas, a gente possa orientá-las na verdade e em amor, para que elas sejam abençoadas. Isso é discipulado. Mas eu preciso conhecer a verdade, experimentar a verdade. E por último, eu tenho que suprir as necessidades delas. Se essa necessidade é física, material, eu tenho que me mobilizar e dizer, Senhor, me dá a condição de abençoar. E nós corremos de problemas dos outros porque a gente está cheio dos nossos, mas isso não é discípulo de Jesus, porque discípulo de Jesus leva as pessoas para Jesus, porque não são discípulos deles, mas são discípulos que estão sendo transitados para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Eu quero orar com você, se você entendeu essa mensagem. Se você entendeu o que é lava-pés. Lava-pés não é um ritual. Um dia um homem lavou meus pés. E todo o grupo que estava ali achava que ele estava se reconciliando comigo. Mas eu sabia que no coração dele aquilo era apenas uma proforma para que todo aquele grupo se sensibilizasse e achasse que alguma coisa mudou. E eu estava triste no meu coração porque eu não conseguia ver aquilo como verdade. E eu sabia que não era verdade, porque logo após ele continuou fazendo as calúnias que estavam fazendo. Sabe por quê? Porque é externo. Mas Jesus quer que a gente viva o lava-pés na prática, porque nós já fomos lavados o corpo inteiro por Ele. Ele já nos serviu e agora nós devemos servir alguém. Quem é a pessoa que o Espírito Santo está dizendo? Quem é o casal que o Espírito Santo está dizendo para você, casal, dizendo assim, ó, são novos, estão chegando na igreja, estão sofrendo. Qual é a pessoa que está solitária, que não tem ninguém, não tem parente, e essa igreja é conhecida como acolher essas pessoas? Mas eu estou querendo um padrão maior, não sou contente com só essa chegada e essa acolhida aqui na igreja, aquele abraço que você dá e recebe. Eu creio que Cristo está nos dando um padrão diferente de discipulado, que é o padrão de caminhar com essa pessoa e dar discipulado. É olhar para as necessidades dela, é criar vínculos com ela, é ouvir o coração dela, mas também é verbalizar a palavra para ela em amor por ela, é orar por ela, é dar discipulado. Isso é lavar os pés. E suprir as suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais, sejam elas físicas e materiais. Se você é discípulo de Jesus, Jesus te capacitou com o seu Espírito para fazer isso. Não tenha medo. Não é uma coisa institucionalizada da igreja. É a palavra de Deus. Por isso, nessa noite eu quero orar com você. E eu quero te comissionar. Eu quero orar para que você vá e dê fruto. E que seja esse discípulo de Jesus. Por isso, se você está dizendo, Senhor, eu estou disposto a fazer isso. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer. Não sei quem o Senhor vai colocar no meu coração. Por isso, a partir de agora, eu vou orar para que o Senhor coloque alguém. Mas levante os olhos e vai vendo que o Senhor vai colocar no teu coração um amor que vai queimar por essa pessoa. E Deus vai te acordar de madrugada e dizer assim, ora pelo fulano. E talvez eu, como pastor da igreja, a liderança da igreja, não vai saber disso. Mas o Senhor Jesus sabe. Coisas bonitas, como, por exemplo, o que o Misael, eu sei que tantos outros cuidam do irmão Altamiro, mas
o Misael faz com uma propriedade muito grande. Sabe quem ordenou o Misael fazer isso? Jesus Cristo. Sabe o que o irmão Altamiro faz com o Misael? Discipula o Misael. Sabe quem está ganhando com isso? O reino de Cristo. Quem é a pessoa que o Senhor está dando no seu coração? O que precisa ser quebrado no seu coração? Sentimento de inferioridade? Quebra isso em nome de Jesus. Um sentimento de superioridade, que você não precisa fazer essas coisas? Se você quer ser discípulo de Jesus, sim. De Platão, de Sócrates, de Lacan, de Freud, de Piaget, não precisa. Mas se você é discípulo de Jesus, sim. Quero que você feche seus olhos e ore agora. Esse tempo de oração sua com Deus. A vida cristã não é de seguidores. A vida cristã é de discípulos que lavam os pés uns dos outros. E se o Espírito Santo está te dizendo nessa oração, eu gostaria que você ficasse em pé. Dizendo, Senhor, eu estou disposto e eu quero dar a minha vida para alguém. Eu não sei quem é. Se você sabe, glória a Deus. Mas se não sabe, comece a orar. Levantando. Dizendo, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero lavar o pé de pessoas. Eu quero lavar os pés, sim, Senhor Jesus. Porque o Senhor lavou os meus. E lava os meus. Porque o Senhor já me lavou. Eu quero isso. Amado Deus, está aqui esses homens, mulheres, meninos, moças, jovens, dizendo, sim, Senhor. Sim, Senhor. Não é a minha agenda, mas é o meu coração. E o meu coração agora, eu me submeto à lavagem da tua água purificadora, Jesus. Para que o meu coração bata na mesma sintonia do teu, que é por pessoas. Senhor Jesus, nessa hora, usa estes e mobiliza a tua igreja a uma vida de discipulado uns com os outros. De aprender com o Mestre Jesus e derramar na vida do próximo. De ser lavado por Jesus, mas lavar o pé do próximo. De ser salvo por Cristo, mas levar a salvação ao próximo. Ah, Senhor Jesus, que a tua igreja descubra isso. E que ninguém que entrar aqui seja simplesmente cumprimentado e abraçado, mas seja, ó Deus, acompanhado, integrado, amado, discipulado, servido para a glória do Senhor. Por isso, nessa hora, nós oramos para que o Senhor envie, revela quem o Senhor quer usar e quem o Senhor quer abençoar com a vida desses. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.